Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa matéria de terapia familiar. E hoje nós estamos aqui na nossa última aula do curso da matéria de terapia familiar no assunto sobre paternidade. Nós falamos sobre a nossa 11ª aula sobre paternidade e vamos aqui dar continuidade ainda sobre paternidade, tá bom? Então deixa eu me ajeitar aqui, deixa eu me acomodar, deixa eu pegar aqui uma almofada, isso, prontinho. Vamos lá. Nós trabalhamos sobre a importância da paternidade, nós trabalhamos sobre a importância da autoridade, sobre a disciplina na aula anterior. E hoje nós vamos continuar trabalhando sobre alguns aspectos ainda da paternidade. Eu quero trabalhar aqui sobre o meu livro, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aqui tenho ele aqui. Sobre o meu livro, Códigos da Paternidade. Pense num livro extraordinário. Códigos da Paternidade. E nós vamos trabalhar alguns tópicos neles para você tomar nota. Eu espero que você tenha tomado notas aí da nossa última aula da matéria aí do assunto Códigos da Paternidade. Bom, eu quero trabalhar um tópico aqui muito importante, e como é uma aula conclusiva ou de considerações finais, quero trabalhar tópicos meio que aleatórios sobre paternidade, mas que vai ser muito bom, tá bom? Número 1, em primeiro lugar, vamos trabalhar a desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade. Você percebe que antigamente os filhos eles não desobedeciam seus pais. Raramente eles desobedeciam seus pais, porque os seus pais eles trabalhavam com muito empenho ali para a obediência dos filhos, né, para a sujeição dos filhos, e os pais treinavam os filhos para a vida. Ao contrário de hoje, são os filhos que mandam nos pais. Por isso que a desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade. Honrar os pais é um princípio que garante dias significativos na Terra. É bem importante que todos os credos religiosos de todos os tempos, eles são de comum acordo sobre a importância de honrar os pais, né? De honrar a figura de autoridade que são os pais. A própria Bíblia diz que quem honra o pai, ele vai ter longos dias na Terra. Porque na verdade, filho, que quando ele obedece os pais por mais tóxicos, os pais, por mais perversos que sejam, ele sempre ainda vai querer o melhor para o filho. Obviamente tem aquela exceção dos pais psicopatas, mas mesmo assim, a maioria dos pais querem o melhor para os seus filhos. Próximo tópico. Os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas sobretudo devem devotar amor, respeito e cuidado a eles. Né? Cuidado, eu falo cuidado, eu falo isso quando eles ficarem idosos, tudo, né? Não errar os valores, não os filhos quererem cuidar do pai ou da mãe, que aí entra num valor errôneo, quando o pai ou a mãe se separam e o filho quer fazer o papel do pai, ou a filha quer fazer o papel da mãe com o pai, criando assim um complexo de Electra na filha ou um complexo de Édipo no filho, querendo cuidar da mãe. Vou cuidar da minha rainha, que meu pai morreu, que meu pai foi embora, deixou ela, e eu vou cuidar da minha rainha. E isso é um erro gigantesco. Nossa, fazer isso não é bom para a saúde mental, nem do filho, que quer tomar o lugar do pai, e nem da mãe, que não deixa o filho ir. Então o filho tem que entender que a mãe, quando a mãe morre, ela vai ter que casar. Ela vai ter que se ressignificar, ela vai ter que mudar a vida dela, reestruturar e tocar a vida para frente. Minha mãe, se tua mãe gosta de morar só, e ela quer morar só, mesmo ela sendo idosa, vai lá hora ou outra visitá-la, olhar se ela precisa de alguma coisa, mas não querer dizer o que ela tem que fazer na vida dela. Como é que as coisas têm que acontecer. Não é legal, nem para você, nem para ela. Você precisa viver da sua vida, você precisa tomar conta da sua vida, deixar a sua vida. Você não é marido da sua mãe, né? Então quando você quer controlar a vida da sua mãe, o que ela tem que comprar, o que ela tem que fazer, como é que tem que usar o dinheiro dela,
Você está fazendo um incesto emocional, é um incesto emocional, querendo ser esposo da tua mãe. Então deixa tua mãe ir, deixa tua mãe decidir. O problema é dela, dinheiro é dela. Então deixa ela tocar a vida e vá cuidar da sua vida. Toma conta da sua vida. Quando isso acontece, os dois vão ter vida significativa, obviamente. E é bíblico quando ela diz que o filho, quando casa, tem que deixar pai e mãe. E esse deixar ele é geográfico. Agora sim, não abandonar, deixar. Mas não abandonar, tô aqui se precisar. Se a mãe tem o marido dela, deixa ela com o marido dela. Porque ele já se virava antes de tu nascer. Ele não precisa de você. Ele não precisa de você. Não precisa de mim. Agora, caso de doença, tudo, de alguma necessidade, aí sim. Os pais também têm que deixar o filho viver. Os pais têm que deixar de ser tóxico. Tem que deixar de querer controlar o filho. Onde é que ele tem que morar, a casa que tem que comprar, onde é que ele tem que se estabelecer, a mulher que ele tem que casar, o marido que tem que casar. Não. Deixa o teu filho cuidar. Deixa o teu filho decidir. Porque se der errado na vida dele, a culpa vai ser tua. Se ele se frustrar, a culpa vai ser tua. Se ele não vencer, a culpa vai ser tua. É feio. Se você tem um filho de 30 anos dentro de casa ainda, é porque tu frustrou na tua criação. É porque não deu certo a tua criação. Meu filho não bebe, não raba, não conta, mas ele está doente dentro de casa. E é uma doença. Você adoeceu seu filho. Você matou seu filho. Na verdade, ele é um zumbi. É um zumbi que vive dentro de casa. Ele não está vivo. Ele não cresceu. Ele não amadureceu. Ele não se reinventou. Né? E às vezes, muitos pais querendo ter esse autocuidado com os filhos, muitos pais querendo essa superproteção, acaba aqui matando a esperança do filho. O filho tem que ir. A única forma do filho honrar o pai é ele indo, ele crescendo, evoluindo, empreendendo, sobrevivendo. A única forma do filho crescer e do filho ser... do filho honrar o pai é o filho indo. Então não prenda seu filho. Não prenda os sonhos dele. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Porque se você prende seu filho, você é um pai tóxico, você é uma mãe tóxica, você é um mau pai, você é uma mau mãe. Quando tu manda teu filho morar lá no fundo do quintal, você tá matando seu filho. Você não está tornando um homem para a vida, uma mulher para a vida. Quando eu digo homem e mulher, não estou falando aqui da questão de gênero, estou falando da questão da maturidade. Então é importante deixar ele ir, deixar ela ir. Então não faça isso, seu filho precisa crescer. Então a irmã, que antes de minha mãe morrer, ela pegou, ela sacou, ela falou, vou embora, vou alugar um apartamento, e foi embora mesmo. Cara, e ela começou a ter as coisas dela, porque até então, mais de 30 anos, não tinha nada. Ela abriu o olho para isso. Então, para a vida, você tem que deixar seu filho ir. Você não pode ser um pai tóxico, você não pode ser uma mãe tóxica que prende ele, que tem que ditar as regras para ele. E assim, ele vai se tornar um filho dependente emocional, porque tudo que ele for fazer, ele vai pedir tua opinião. Tudo que ele for não consegue fazer nada sem pedir tua opinião. Então não é legal, você fracassou na criação. Se teu filho pede opinião, tomar uma velha, pede opinião para tudo, no que ele tem que fazer, no que ele tem que realizar. Próximo aqui. É possível obedecer aos pais sem honrá-los. É possível. É impossível obedecer aos pais sem honrá-los. Cara, os filhos, ele tem uma questão muito louca de fazer chantagem emocional com os pais, de dizer para os pais que não amam mais, pelo fato do pai não ter cedido algo. E os pais besta vão ceder algo só porque o filho, com medo de perder o amor do filho. Mas é incoerente, é incongruente os pais que são refém do amor do filho. Porque a gente não deve querer exigir o amor dos filhos, nem querer o amor do filho, nem é bíblico. A Bíblia nem manda os filhos amar os pais. Biblicamente, a Bíblia não manda os filhos amar os pais. A Bíblia manda os filhos obedecer aos pais. Olha que extraordinário. A Bíblia só manda o filho obedecer aos pais. Porque nem todo aquele que ama, honra. Mas todo aquele que honra, ama. Então, se meu filho me disser para mim, eu não te amo mais. Eu falo, não estou nem aí. Não faço questão do seu amor. Mas enquanto estiver morando comigo, enquanto for de menor, eu não só quero, mas eu exijo que você me honre. Então, a honra, ela é um princípio. Então, os pais não devem viver refém do amor dos filhos. Tem muitos pais também que têm filhos já muito
velho, né? Depois dos 30, 35, 40 anos, aí eles não estão tão fragilizados ali, tão besta com a criação, né, flexibilizado, que não consegue peitar os filhos, que não consegue dizer o não para os filhos. Os filhos que trazem flores caríssimas para o funeral dos pais, no entanto, jamais os presentearam com um bombom enquanto estavam vivos. Então não adianta dar flores, não adianta dar presente quando está morto. Então quando tá morto, é só um caixão simples mesmo e pronto. Porque o que tem que se fazer é enquanto está vivo. Enquanto está vivo que tem que fazer alguma coisa. E muitos filhos são hipócritas. Querem fazer uma bela sepultura, um belo caixão. Se quando estava vivo os pais, não ia nem lá ajudar eles. Não levavam doce para os velhos. Então, muitos filhos, por isso que o pai tem que treinar o filho para a vida. Porque se tu não treinar teu filho para a vida, tu vai estar treinando uma cobra para você. Porque se você não souber cuidar com respeito teu filho, ensinar a respeitar, quando tu tiver velho, ele não vai nem te visitar. Aí tem muitos velhinhos abandonados aí. Ah, tadinho do bichinho, os filhos não vêm nem visitar. É porque não sabe da história do velho que quando era jovem, não treinou o filho para a vida, maltratou o filho, foi tóxico com o filho, não ensinou a viver, não ensinou a resiliência. Então não adianta depois reclamar com o leite derramado, porque o leite não remove, a lágrimas não remove o leite que foi derramado no fogão, que remove é detergente e bombril, rapaz, é a palha de aço para escovar, não adianta. Biblicamente falando, honrar os pais é honrar a Deus. Olha só, honrar os pais é honrar a Deus. A desonra aos pais era um pecado punido com a morte, Levítico 20 e Deuteronômio 21. Isso é muito cruel, a desonra, né? Resistir à autoridade dos pais é insurgir-se contra a autoridade do próprio Deus. Então, quando você não se sujeita aos pais, você não está se sujeitando a Deus. Quando você desonra aos pais, você está desonrando a Deus. E é importante entender isso. O filho obediente livra-se de impiedosos desgostos. Todo filho que é desobediente, todo filho que é carrasco, né? Toda família tem um. Eu tive alguém na minha família, na parte dos irmãos, eu tive alguém assim também que super cabeça dura, desobediente, rebelde, e hoje tem uma vida lascada, velho. Eu tenho 40 anos hoje, aqui gravando essa aula, e todos aqueles que têm uma vida de rebeldia, os filhos, têm uma vida lascada. Então eu tenho alguns irmãos que estão lascados. A minha mãe morreu e ainda continua na lasqueira ainda. Tá entendendo? Então, o filho obediente livra-se de impiedosos desgosto. Minha mãe nunca ficou uma noite sem dormir, pensando em mim na rua, pensando nisso, porque ela, de certa forma, ela me treinou para a vida. A minha mãe me treinou para a vida mesmo. Ser pai, imagine quantas tragédias, casamentos, fracassados, perdas, lágrimas e mortes seriam evitados se os filhos escutassem seus pais. Olha que fantástico. Só o fato dos filhos escutassem seus pais. Ser pai é ter a capacidade de dizer não para o filho, mesmo que ele fique chateado. E tem que aprender a dizer não. Tem que dizer não para os filhos. O não, ele é mais importante do que o sim. E teu filho jamais será digno do sim se ele não aprender a ouvir o não. E o pai tem que dizer não, sustentar o não, manter o não. Isso aí é bom para o teu filho, é pedagógico e lá na frente ele vai te agradecer. Ser pai é mais que uma fecundação. É prepará-lo para triunfar sobre os obstáculos desta vida. Ser pai é mais do que uma fecundação. É prepará-los para triunfar sobre os obstáculos dessa vida. É importante saber que gerar um filho é mais importante, olha só, é importante saber que gerar um filho é mais fácil do que ser um pai. Olha só, nota aí. Entenda que gerar um filho é mais fácil do que ser um pai. Gerar um filho é mais fácil
do que ser um pai. Porque gerar um filho só precisa que o óvulo seja fecundado pelo espermatozoide. Agora, ser pai, você precisa fecundá-lo para a vida. Anota isso. Ser pai é a decisão mais sublime e complexa que todo homem deve tomar, pois não basta ser pai, devemos agir como pai. Eu disse agora anteriormente que para ser pai, ou seja, para ter um filho, basta que o esperma fecunde o óvulo. Mas para ser pai, você deve fecundá-lo para a vida. Você tem fecundado o seu filho para a vida? Você tem fecundado o seu filho para a história? Para os percalços da vida? Para os sofrimentos da vida? Não basta ser pai. Nós devemos agir como pai. E para agir como um pai, nós precisamos tomar algumas atitudes que às vezes vai doer na gente, vai nos machucar, vai nos ferir. Nós vamos fazer os nossos filhos chorar, mas isso é ser pai. Vamos lá, gente. Ser pai é a decisão mais sublime e complexa que todo homem deve tomar. Ser pai é ser protótipo de Deus na vida dos filhos aqui na Terra. Ser pai é ser o protótipo, o estereótipo, o representante de Deus dos filhos aqui na Terra. Você é um representante do Criador aqui na Terra para os seus filhos. Os pais precisam ser os agentes de orientação na formação do caráter dos filhos. Os pais, ou ele é agente de transformação, ou ele é agente de maldição. Quem é você? Você é um agente de transformação que treina para a vida, ou é um agente de maldição? Quem é você? Os pais precisam ser agentes não só de orientação, mas também dignos de ser imitados. É importante que os filhos, geralmente, ele não vai ouvir nada do que falamos, mas ele vai fazer tudo o que fazemos. Os filhos não vai fazer nada do que falamos, mas ele vai fazer tudo o que fazemos, pois, afinal de contas, nós somos agentes de imitação de nossos filhos. Se o teu filho fosse te imitar hoje, qual seria a característica, o caráter dele? A família ainda é o lugar privilegiado para a promoção da educação dos filhos. A família ainda é o lugar privilegiado para a educação do filho. E essa educação tem que ser em parceria. Tem que ser em parceria entre o pai e a mãe. Se o pai diz não, a mãe também tem que dizer não. Se a mãe diz sim, o pai também tem que dizer sim. Se eles são separados, mais importante do que casar bem, é separar bem, porque na separação vai ter esses grandes dilemas, esses grandes percalços, que tem que saber lidar. Como, por exemplo, tem que saber que vocês têm um filho e ambos têm que trabalhar em parceria, mesmo tendo seus problemas matrimoniais também, mas, sobretudo, vocês têm que ter parceria para trabalhar na educação dos filhos. Se não tiver parceria, vocês dois vão sofrer grandes consequências no futuro. Como pais, não basta somente amar os filhos, mas, contudo, devemos revelar nosso amor através de uma educação assertiva. Os filhos, quando são criados mediante a ausência da figura paterna, apresentam comportamentos agressivos, foi o que nós trabalhamos. Todo filho que é criado longe da figura paterna, ele vai ter comportamentos agressivos. Por quê? Porque os filhos copiam o modelo fornecido pelo pai. Por que o filho vai ser agressivo? Porque ele não tem uma figura de autoridade a quem respeitar. Então ele não vai seguir regras. E também não tem uma figura de autoridade para quem ele vai imitar. E por que o filho imita o pai? Porque ele gosta do pai, o pai é herói dele. Então ele vai imitar o pai porque o pai, ele admira o pai, ele gosta do pai, é o pai que é o provedor, o pai é o protetor, o pai é o que guarda, o pai que ajuda. Então o pai é o herói dele.
E não sei se você já percebeu, quando a gente é pequeno, nossos pais são muito grandes, né, gente? Nossos pais são grandes. Aí quando a gente cresce, a gente percebeu que nossos pais são tudo baixinhos. Né, Nani? Tu me achava que era o grandão, não era? Meu Deus, aí quando tu cresceu, tu viu que teu pai é grande mesmo, né? É enorme mesmo. Então, enfim, pais, pais que gritam, esbravejam, fazendo sinais obscenos para os outros, motoristas, estão ensinando as crianças como se comportar em situações semelhantes no futuro, ou seja, de forma agressiva. Então, quando tu dá cotoco, né, gesto obsceno pro motorista, chama ele de palavrão no trânsito, aqui acolá, os teus filhos vão estar observando isso. E detalhe, ele vai copiar isso. Ele vai fazer isso. Porque ele gosta de você. Ele te admira. E se ele gosta de você e ele te admira, ele vai achar que isso é certo. Ele vai achar que isso é legal. Como pais, precisamos propor autonomia na vida dos filhos. Devemos treiná-lo para a vida e não para o sucesso. Mas antes de falar sobre isso, então se você mente, teu filho vai mentir. Se você trapaça, teu filho vai trapassar. Porque ele está vendo isso em você. E por que ele vai te imitar? Porque ele gosta de você e te admira. Se ele gosta de você e te admira, ele vai achar que tudo que você faz é perfeito. É certo. É o herói dele, é o pai dele, o dono dele, o protetor. Então tudo que você faz, ele vai fazer isso. Ele vai imitar isso aí. Se você tem pensamento de frustração, ele vai ter pensamento de frustração. Se você tem projeção de pobreza, ele vai ter projeção de pobreza. Se você não quer um futuro na vida, não quer estudar, não quer fazer faculdade, se a gente vê ler, ele vai ser um vagabundo, não vai ler, não vai fazer nada. Porque não adianta tu falar, porque não vai seguir nada que tu fala, ele vai seguir o que tu faz. Então, é por isso que dentro de casa, a mãe, assim como o pai, é o estereótipo do filho, é o protótipo, é o que ele vai imitar. É o que ele vai seguir. Como eu disse agora há pouco, ninguém treina filho para o sucesso. Treinamos filho para a guerra. Por quê? Porque o sucesso é consequência de uma guerra vencida. O sucesso é consequência de uma guerra vencida. Se teu filho não aprender a vencer guerra, ele jamais terá sucesso. A educação não acontece por acaso, mas sobretudo com uma atitude intencional. Tu tem que ter intenção de treinar teu filho. Tu tem que ter intenção de preparar teu filho. Não tem que, tô orando aqui, tô rezando, tô fazendo uma mandinga, urucubaco, porque meu filho dê certo. Graças a Deus. Não. Toda a educação ela deve ser intencional. Tem que ter a intenção de fazer teu filho dar certo. Tem que ter a intenção de fazer teu filho dar certo. Tem que fazer a intenção do teu filho vingar. Mas não basta ter só a intenção, tem que praticar, tem que fazer isso. Porque a educação não acontece por acaso. Graças a Deus que meus filhos deram certo. Não, filho, vai dar certo se você fizer com que isso dê certo. Se você fizer com que isso aconteça. A educação deve ser intencional, deliberada e planejada pelos pais. Tanto o pai como a mãe tem que planejar o sucesso, a educação dos filhos. Mas para isso tem que ser com muito treinamento. As crianças precisam ser orientadas para honrar e respeitar seus pais. Se tu não tiver essa intenção de treiná-lo, de orientá-lo, de mentoreá-lo, de direcioná-los, se você não fizer isso, ele vai fracassar. Educar é criar nos filhos a senha de acesso ao sucesso. Educar é criar nos filhos a senha de acesso ao sucesso. E para criar a senha de acesso é entender que o sucesso não acontece por acaso. Ele é feito com muito suor, com muito trabalho, dando duro. A maioria dos pais tem dificuldade de educar os seus filhos, pois suas exigências, experiências familiares e pessoais não são suficientes para formar valores nos seus filhos. E talvez é preciso, que eu diga, muitos pais que leem tudo, mas não gastam tempo lendo um bom livro, né, um bom livro na área da educação, não assiste uma palestra na área da educação. Para quê? Para poder angariar conhecimento, para aplicar isso na vida dos filhos, para aplicar isso na vida das crianças, para ter uma criação significativa. E o que ele tem? Ele tem uma experiência dos pais dele, que foi errônea, né, numa péssima educação.
E quando isso acontece, muitos pais falam assim, eu tive uma educação boa. Né? Sempre te pergunto para alguns, né? Eu tive educação boa. Você gostou da educação do teu pai? Gostei. Gostei muito. Aí a minha pergunta, o meu checkmate é: você treinaria seu filho e educaria seus filhos da mesma maneirinha, mesmo jeitinho que teu pai te treinou? Aí eles pensam e dizem, não faria isso. Porque eles gostam do pai e tem medo de dizer, e mesmo assim, inconscientemente tem medo de dizer que a educação dos pais não foi boa, não foi legal. Né? Então nós devemos melhorar como educação. Meus pais tiveram uma péssima educação, me treinou para a vida, mas tiveram uma péssima educação, mas era o que eles tinham, era o que eles tinham. Então o que eu devo fazer? Eu, como pai, eu devo estudar. Eu devo estudar e muito para poder ter propor uma educação significativa para os meus filhos. Preciso ter uma boa orientação. Porque muitos pais, eles se tornam o seu pesadelo. Assim como Jó, na Bíblia, falou assim, aquilo que eu mais temia sobreviveu sobre mim. Então tem muitos pais que ele odeia o comportamento dos pais dele, e quando se tornam pais, ele viraram o pai dele. Quantos homens viraram a mãe dele, o pai dele, o comportamento, as atitudes? Quantas mães, né, têm o mesmo adágio, né, a mesma dinâmica, os mesmos falatórios ali que a mãe falava, ela fala para os filhos dela. Aquilo que ela mais odiava, ela fala com os filhos. E eu vou te dar ele nos beiços, e eu vou te dar uma mãozada, e eu vou arrancar teus dentes fora, e eu vou arrancar essa língua, e eu vou quebrar essa vassoura em ti, e eu vou te colocar de joelho de cima dos milhos, e eu vou te colocar num sal quente, e eu vou obrigar a tu a comer essa comida todinha. Tá entendendo? Então se torna o maior pesadelo deles, né? Fazendo aquilo que eles mais odiavam, os pais. Por quê? Porque eles não estudaram e não criaram. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum comportamento que parece com minha mãe, com minhas irmãs, porque eu tive que buscar esse conhecimento, estudar novas estratégias de intervenção na educação dos filhos. Filhos extremamente dependentes dos pais tornar-se-ão escravo de bullying na escola. É importante você treinar seu filho para ele aprender a se defender. E aprender a se defender não é revidar, mas é saber lidar e ser resiliente diante dos bullying que acontecem na escola ou na rua. Toda vez que teu filho toda vez que você se defender seu filho nas ruas da vida, na escola, teu filho vai ser um refém emocional de você. Então, ensine teu filho a aprender a se defender. E entenda que se defender não é revidar a ofensa. Se defender é você dar descarga para o lixo tóxico. Então todo lixo tóxico, toda ofensa são fezes. E ninguém fica admirando fezes. Fezes é para se dar descarga e não se ficar contemplando, admirando. Então, eu atendendo os pacientes que eu atendo, e para todos eles que não sabem lidar com os bullying, com as críticas, eu sempre digo que a crítica é como fezes. E fezes, ninguém fica brincando. Oi, fezes, tudo bem, cocô? Tu tá tão lindo hoje. Ai, que cocô lindo. Esse cocô tá marrom. Não, ninguém fica contemplando fezes. Ninguém fica paparicando, vendo a cor, né, vendo tudo isso. O que se faz com fezes? Fezes a gente dá descarga, né? E se você ninguém fica brincando ali, paparicando. Ou então, eu vou olhar aqui, daqui a pouco eu venho aqui dar um oi pra tu de novo, viu, cocô? Né? Não. Então, fezes na verdade, você não fica nem olhando muito. Na verdade, além de não ser bonito, fede. Então, as críticas são dos mesmos jeito. E se os filhos não aprenderem a dar descargas diante das críticas, não aprender a dar descarga, é isso que os pais têm que ensinar. É isso que os pais têm que ajudar, têm que fazer. O quê? É ensinar a dar descarga diante das críticas, diante dos bullying, diante dos maus olhares, diante das difamações, diante das discórdias. Então, se o pai não aprender a ensinar isso para os filhos, ele vai sofrer gigantescas consequências, não só na escola, mas no campo profissional,
né, no campo conjugal, em todas as áreas da vida ele vai ter uma vida melindrosa. Por quê? Porque ele não aprendeu a dar descarga. E é importantíssimo os pais fazerem isso, ensinar os filhos a dar descarga aos percalços, às críticas e os desafios da vida. Os pais... Acho aqui onde eu perdi, tá aqui. Os pais devem, por sua vez, ensinar os filhos a ser autônomo de suas emoções. Ou seja, não é o que fazem por você, é o que você fez com aquilo que fizeram de você. Os pais devem ensinar os filhos a se posicionarem e agirem com coerência diante dos dilemas da vida. Muito importante isso aqui, viu? Os pais precisam orientar seus filhos que nem sempre poderão dizer sim. Foi o que nós trabalhamos agora há pouco. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Os pais devem treinar os filhos com os nãos, pois lá fora não adianta fazer drama ou ficar magoado. Isso não funciona. Olha só, isso não funciona. Não adianta. Não adianta fazer beicinho, não adianta fazer drama, porque lá fora na vida, a vida diz não e aí pronto e acabou. Gostando ou não gostando, a vida vai dizer não. Poucos pais são dignos de serem imitados. Não obstante, não tem como se espelhar em pais ausentes e omissos. Pais ausentes não sabem nada sobre seus filhos. Pais ausentes preferem dar presentes do que presença. Então, poucos pais, eles não são dignos de ser imitados porque vivem muito distante dos filhos. Quando eu digo distante, não é que você vai ficar o dia todo abraçado. Não é que você vai ficar todo dia ali lambendo. Não, não é isso não. Porque, afinal de contas, todo mundo trabalha, todo mundo tem seus desafios. Não, não é sobre isso que nós estamos falando. É separar aquele momento para ele, exclusivo para ele, para mentoria, para discipulado, para orientações, para aconselhamento, para treinamento, treinando para a vida e para afetividade. E para afetividade, muito importante ter essa afetividade. Só que, como é que os filhos vão imitar quando o pai é muito ausente? Quando os filhos faz pergunta e o pai não responde porque está cansado? Como é que vai treinar? Aí sim, aí muitos filhos não se abrem, preferem conversar com o crime, preferem conversar com terceiros, com outros que vão sempre ser pretensiosos ao ouvirem seus filhos, do que ouvir os pais. Por quê? Você vai dizer que os pais não os ouvem, o pai não escutam, o pai não senta, o pai não olha olho no olho, o pai só trata com críticas. A criança que não obtém a atenção dos pais para suas brincadeiras se sente desvalorizada. Então, quando a criança brinca, ou até mesmo quer mostrar uma brincadeira, quando a criança chama para um campeonato, ou algo do tipo, algo dele, com os amigos dele, com os colegas deles, e os pais não realizam isso, ele não se sente valorizado pelos pais. É bem comum ele se sentir um lixo. E geralmente isso na interpretação de desenhos, o que vai acontecer? Eles vão sempre fazer um desenho, e o desenho deles vão ser desenhos sem bocas. Acredita? E desenhos sem bocas, eles estão dizendo, né, eu não tenho voz na minha casa, eu não tenho voz na minha família. Por quê? Porque toda vez que eu vou falar, que eu vou dissecar alguma opinião, eu sou interceptado. Então, meu pai não me ouve, além de não me ouvir, não quer me deixar falar. Não se importa comigo, não se importa com os meus sonhos, não se importa com meus desejos, não se importa com minhas brincadeiras. Eu me sinto um ninguém dentro da minha casa. Os pais que se preocupam em dar a sua história aos filhos se tornam inesquecíveis, porque os filhos estão pouco se lixando, numa linguagem bem vulgar aqui, os filhos estão cagando para quantos pais recebem, se o pai foi promovido. Não, estão pouco se lixando os filhos em relação a isso. O que os filhos desejam é se o pai é presente. Porque o maior investimento que o pai pode dar para o filho não é roupa boa, não é brinquedo do último ano, não é roupa da moda, não é videogames, não.
O maior presente que o pai pode dar para o seu filho é a sua presença. A presença paterna, e novamente eu quero falar aqui, porque a presença paterna tanto faz quanto masculina ou feminina. A presença paterna, ela substitui qualquer presente nessa vida, qualquer presente no mundo. Por isso que as pessoas mais felizes são as pessoas mais pobres, que têm tempo de sentar, olhar um no olho do outro, conversar e compartilhar o seu dia, as suas dores. Muitos pais trabalham para dar o mundo aos filhos, mas se esquece de abrir o livro da sua própria vida para eles. Não adianta dar o mundo para eles se você não tem capacidade como pai de ser o mundo deles. Não adianta oferecer o mundo para eles, a vida, se você não oferta a sua própria vida para eles, sua própria história para eles. Existem muitos filhos que não conhecem seus pais e jamais ouviram sobre a história de seus pais. Quem foi ele? Né? De onde ele veio? Como ele nasceu? Como ele foi criado? Então, muitos filhos jamais souberam quem de fato são os seus pais de verdade. Pior que um pai morto é ter um pai vivo que não se importa com a história e com a saúde emocional do filho. Olha, anota isso, viu? Isso aqui é muito importantíssimo. Pior que um pai morto é ter um pai vivo que não se importa com a história e com a saúde emocional dos seus filhos. Você se importa com a saúde emocional dos seus filhos? Ou você, quando ouve uma tristeza do teu filho, diz que é besteira? Ou você, quando você ouve que teu filho está meio triste, está meio abalado, meio angustiado, diz que isso é besteira? Quando teu filho está depressivo, tu diz que é besteira. Ao invés de tu pensar que melhora ao dizer que é besteira, tu vai piorar, tá assassinando teu filho. Tu tá matando teu filho a dizer que a tristeza dele é besteira, né? Que a depressão é besteira, que a ansiedade é besteira. Você tá matando. Então a melhor coisa que tem é ficar calado, abraçá-lo e levar para um especialista e ajudá-lo no tratamento. Crianças negligentes, negligenciadas e espancadas tornam-se adolescentes e adultos infratores, usuários de droga e agressivos. Então, se teu filho é negligenciado, o crime aceita ele, o crime ama ele, o crime adota ele, valoriza ele, faz o teu papel, o papel que você não fez, ele se torna um infrator. E é difícil ele querer sair de lá, porque lá ele foi aceito, foi ouvido, foi amado, valorizado. Então, para quem ele vai prestar fidelidade? Para o crime, não é para você. Por quê? Porque o crime entendeu ele, o crime falou que ele é valoroso, que ele valorizou as atitudes dele, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele disseca, suas amarguras. O crime está ali, o crime chama ele de meu mano, meu irmão, chama ele de família, né? A criança negligenciada é insegura. Seu olhar não tem brilho, por não ter percebido o afeto que alimentaria seu ser. A criança negligenciada é frágil. Pode ver que toda criança negligenciada ela é muito frágil, ela é muito insegura, não toma decisões, baixa autoestima. Por quê? Porque ela não é regada com afetividade, ela não é regada com amor dentro de casa. Os pais podem ter uma vida lascada, uma vida fútil, mas ele deve, sobretudo, treinar o filho para a vida, mesmo a vida dele não sendo bacana como ele desejou. Porque, afinal de contas, os filhos não tem nada a ver com a atitude banal, com a vida banal que o pai leva. E o pai deve, sobretudo, treinar os filhos para a vida. A criança negligenciada cresce acreditando que é má. Por isso, ninguém gosta dela. Então, quando é negligenciada, ela vai se sentir inútil, uma escória. Ela vai se sentir um lixo. Pais negligentes, pais inteligentes, por outro lado, produzem no filho o seu próprio protótipo, o seu próprio caráter. Porque educar os filhos não é um produto do acaso, como nós trabalhamos, mas um produto intencional. Então, tem que ser uma educação intencionalizada.
E não adianta só tentar orar, rezar, fazer mandinga, urucubá, fazer despacho. Não adianta. Tem que ser intencional. Se você não tiver intenção, pais inteligentes ensinam os filhos a pensarem e a falarem corretamente. Porque o maior legado que os pais devem investir nos filhos, além do seu caráter, é instruí-lo no caminho correto. Os filhos não se educam sozinhos. É por isso que os pais devem ser agentes de educação. Não tem como, gente. Ah, mas eu conheci alguém que foi criado abandonado com os avós, com os avós, mas ele é ferido, gente. Ele é ferido. Não vem me dizer, porque isso não funciona. Para qualquer psicoterapeuta que você disser isso, ele vai entender, nós entendemos, e nós precisamos apenas 10 minutos de conversa, e não vai isso? Nós precisamos apenas 10 minutos de umas 2 perguntas para saber que aquela pessoa que tem excesso de sorriso, e apesar de ter sido criado largada, jogada, abandonada, nós precisamos de 10 minutos ou de 3 perguntas, 2 perguntas para saber que ele não é feliz por completo. Ele tem uma falta, porque todo excesso revela uma falta. Se ele sorri direto, ninguém sorri direto, e também ninguém fica triste direto. Então, sempre nós temos um calcanhar de Aquiles que vai revelar, que vai demonstrar a nossa podridão emocional, nossa tristeza emocional. Por isso que filhos não se educam sozinhos. A escola não educa os nossos filhos. A escola escolariza. E o que é escolarização? É o ensino, que é uma pequena parte da educação. Filhos educados são filhos ensináveis. Toda pessoa que é ensinável é porque teve um pai educado que treinou para a vida. Isso é importante. Como eu disse para vocês, para fazer um filho, basta que o óvulo seja fecundado através do espermatozoide. Mas para ser pai, você precisa fecundar para a vida. A capacidade de aprendizado do filho na escola revela a qualidade de educação que o filho teve na perspectiva do lar. Quem em algum momento, quem em algum lugar no coração, saiba que quem... Agora que eu não me perdi no meu esboço. Achei. O valor do seu filho dependerá do seu desempenho. Pais frouxos, além de desestimular o filho, ainda reforça que ele é incapaz de realizar determinada tarefa. Então, os pais frouxos sempre vão criar filho frouxo. Sabe por que teu filho é frouxo? Porque tu é frouxo. Sabe por que teu filho é incapaz? Porque tu é incapaz. Tu não treinou pra vida. Não adianta. Ah, meu filho é mole. Não, porque tu treinou ele mole. Ah, meu filho não... Porque você treinou assim. Pais frouxos sabotam a infância do filho. Proíbe os mesmos de ter acesso à vida. Impediram de deixar ele se frustrar, porque deixar ele se sujar, se ralar e se machucar, isso desenvolve autonomia. Ou seja, limpar todos os obstáculos que o filho tropeça não é um bom sinal. O filho está aprendendo a andar, aí vai tirar tudo do meio ali para ele aprender para não esbarrar em nada. É um erro, pedagogicamente é um erro. Por quê? Porque a vida não vai sair do meio para o teu filho passar. A vida sempre vai estar na frente, no meio ali, como ela é, impedindo o teu filho passar mesmo. E ele vai ter que aprender a se virar. Pais frouxos tratam os filhos como amigo. Olha, pega essa. Pais frouxos tratam o filho como amigo. E faz com que sempre esteja em vantagem. E que tenha privilégios. Faz ele pensar que não vai precisar se esforçar para conquistar as coisas. Então, pais frouxos sempre dão tudo de mão beijada para os filhos. Pais frouxos pensa
que, resolvendo um problema para o filho, estão fazendo uma grande vantagem. Eles não dão espaço para a criança desenvolver ou resolver os problemas da vida. Pais frouxos facilitam a vida do filho o máximo que pode, para que aprenda desde cedo que tudo na vida não é fácil. Pais frouxos não devem facilitar a vida dos filhos. Se você facilitar a vida do filho, tu vai criar um Zé Ruela. Um frouxo para a vida. Pais frouxos coloca o filho numa redoma de vidro e super protege. Pais frouxos não quer que ninguém grite com seu filho. Pais frouxos não quer que ninguém fale alto com seu filho. Pais frouxos vai tomar satisfação na escola porque chamaram seu filho de cabeção, de feio. Pais frouxos não treinam o filho para a vida. E quando ele não treina para a vida, o filho vai sofrer grandes consequências. Porque, por outro lado, os filhos costumam se espelhar em pais que agem de maneira positiva diante dos obstáculos da vida. É importante que sempre quando o filho levar uma queda, 2, 3 anos, está aprendendo a andar, caiu, se ralou e está chorando, só olhe. Conte até 30. Né? Faça aquela dinâmica dos 30 segundos. Olhe para o filho e não se assuste, porque tem mães que quando o filho cai, ai meu Deus do céu, ai minha Nossa Senhora, minha Virgem Santíssima, minha pombagira querida. Então, teu filho caiu, olha, claro, não estou dizendo que caiu de um prédio, de uma escada alta, mas tropeçou. Deixa, olha, conte até 30 segundos. Conte. Deixa ele se levantar sozinho. Por quê? Porque nem sempre você vai estar por perto para levantar teu filho das quedas da vida. Teu filho vai ter que aprender a se levantar sozinho. Teu filho vai ter que aprender com os choques da vida. Sabia? Que pai frouxo. Pai frouxo, qual é o pai frouxo? Pai frouxo é aquele que eu não gostei do que você falou. Você está criando um filho frouxo. Eu não gostei do que aquela moça disse. Você está criando um filho frouxo. Um filho frouxo mimoso que tudo fica dadai, tudo fica triste quando fala alguma coisa. Ah, eu não gostei disso. Ah, que eu não gostei disso. Então pai frouxo vai treinar filho, tem que treinar filho para a vida. Aí o filho vem para casa chorando. O pai pergunta por que o filho veio para casa. Por que tu veio para casa, meu filho? Porque me chamaram de feio. Sabe por que ele se importou com o que chamaram ele? Porque tu se importou um momento aí, sei lá, que era um trabalho, teu trabalho, te esculhambaram e tu veio para casa. Foi embora, pediu as contas, que te esculhambaram, que tu é princeso também. Tava na igreja e falaram alguma coisa que tu não gostou também. Ah, não gostei disso não. Aí tu veio para casa, e tu não gostou do que falaram. Ao teu filho, tua filha, um borboletinho, poti, também não gostou porque chamou ele de feio, de cabeção, de narigão, de olhão, de orelha de elefante, de bumbo. É bumbo, é, Nani, aquele elefante? Não. Que é o nome daquele filme do elefante? O Dumbo. Orelha de Dumbo. Aí teu filho vai ver pai frouxo tem filho frouxo. Pai mimoso tem filho mimoso. Eu não gostei que falarem comigo. Eu não gostei daquela aula. Eu não gostei daquela pregação. Eu não gostei daquela atitude. Aí o filho também vai crescer assim, filho. Teu filho vai crescer mimoso também. Ele não vai gostar. Então é importante. Sempre. Teu filho, me chamei, vai ter pra lá não. Porque tem um menino que fica só falando isso comigo. E aí, meu filho, o que você vai fazer com isso? Vai passar a vida trancado? Vai passar a vida excluído, fugido? Porque falaram isso contigo? E aí, o que você vai fazer, meu filho? A vida ela é dura, meu filho. A vida é preto no branco. A vida é como ela é. Não se trata do que a vida fez de você. Se trata do que você fez com aquilo que fizeram com você. E aí a decisão é sua. Ou ficar escondido, ou dar descarga para isso. Dar descarga para esses obstáculos.
dá descarga para esses problemas, dá descarga para as dificuldades, dá descarga para as críticas, dá descarga para a difamação, dá descarga para o bullying. Você precisa dar descarga. Para o filho, não se trata do que o pai fala, mas das ações do pai. Os filhos geralmente não desejarão casar pelo fato de perceber dentro de casa uma mãe rebelde que confronta o marido sem nenhum respeito. Aí o filho está vendo a mãe dele que peita o pai, chama o pai de palavrão, desrespeita o marido. Tu acha que o filho vai querer casar, filho? Tu acha que ele vê em você uma diaba dentro de casa? Ele não vai querer casar. Então, como é que poxa, se minha mãe é assim, eu não quero uma esposa que me trate assim também não. Né, pai? Vai casar com Satanás, não comigo. Né? Então eu não quero uma mulher que me trate assim. Aí o filho vai viver a vida dentro de casa. 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos dentro de casa. Tá lá o filho dentro de casa, usando All-Star, com o skate dele, jogando Free Fire. Tá lá o bebê lá com 45 anos, dentro de casa. E pra sair, ele avisa pra mãe, e a mãe dele lá com 70 anos, mãe, eu tô indo ali, já volto, viu? Não precisa ficar me esperando, não. Mãe, só pede pro pai guardar meu todinho. Aí leva o filho de 45 anos, pega o skate dele, com All-Star, blusa larga, né, e o boné pra trás. E ele vai brincar com os colegas dele. E quando ele chega, ele fica triste, porque tomaram o todinho dele. Né? Tá entendendo? Ele fica triste porque ele quer querer mesada do pai. A gente brinca assim, mas é o que tem acontecido hoje. E a gente precisa, nesse curso, a gente precisa, sobretudo, a gente tomar um choque primeiro. Ver como é que está a nossa condição, ver como é que está a nossa realidade, para a gente poder cuidar de outros, que é na psicoterapia, que é no aconselhamento, que é na mentoria. Então a gente precisa fazer essa reflexão, que é a capacidade de olhar para dentro de si. Os filhos poderão ser agressivos com suas esposas pelo fato de contemplar os atos inescrupulosos de seu pai com sua mãe e de sua mãe com seu pai. Então, se uma filha vê a esposa verbalizando ofensivamente o pai dela, ela vai fazer isso com o marido dela. Os filhos serão caloteiros se eles perceberem se seus pais não pagam aquilo que compram. Se o pai mente, os filhos farão o mesmo. Se os pais roubam, terá que visitar o seu filho no presídio. Os políticos não se tornam ladrões. Eles eram ladrões nos bastidores do seu lar, antes de se tornar político. Se você quer fazer a diferença na vida de seu filho, então precisa estar presente na vida dele. Pais ausentes não educam. Se tu não separar um dia para dar uma volta com teu filho, sentar com ele, olhar no olho, ver os seus sonhos, seus piores medos, você não é um pai presente. Qual é a cor preferida do teu filho? Qual é o maior medo dele? Qual é o maior sonho dele? Qual é a comida preferida? A comida que ele odeia? As 3 frutas que ele mais gosta? Seus 3 piores pesadelos? O filme que ele mais gosta? A novela que ele jamais gostou? Qual foi sua maior frustração? Qual é a sua maior dor? Se você não sabe disso, você não conhece seu filho. Você é ausente na vida do seu filho. Você não consegue responder tudo isso? Você ainda não é um pai. Você só está criando um filho dentro de casa, mas não é um pai presente. Seu filho é órfão de pai vivo. Seu filho é um walking dead, tem um walking dead ambulante dentro de casa. Ele não tem um pai presente. Só tem um provedor, mas não tem um pai presente na vida dele. Ele recebe presentes, mas não a presença. Ele recebe coisas, mas não recebe a afetividade. Não recebe o carinho. A única maneira dos pais terem o coração dos filhos é mediante o tempo em que passam com eles. Se não passa tempo com seu filho,
não terá o coração deles. Ele não sentirá a tua falta. Existem muitos filhos órfãos de pais vivos sendo adotados pelos chefões do crime. O ponto fundamental da paternidade é reproduzir o próprio caráter nos filhos. Nunca peça ou exija de seus filhos qualquer coisa que você não faria. Presentes jamais substituirá presença. Os brinquedos suprem o momento, mas a presença supre e fortalece o futuro. Ser pai não é preparar o filho para o sucesso, mas para a guerra, pois o sucesso é consequência de uma guerra vencida. Ser pai não trata-se apenas de corrigir os erros dos filhos, mas ajudá-los a serem sempre melhores. Pais de sucesso são aqueles que são agentes de transformação na vida dos filhos. Um pai pode ser grande no meio empresarial, ter milhares de funcionários, mas se não encantar seu filho, será pequeno em sua alma. O melhor ambiente para as crianças é aquele gerado por um pai e uma mãe que se amam e estão comprometidos um com o outro para toda a vida. A principal agência que proporciona uma educação saudável é uma família onde existem pais presentes. A inversão de valores tem nos roubado o direito de educar nossos filhos com dignidade. Os filhos geralmente repetem as ações dos pais, sejam boas ou más. Os filhos não acreditam em pais que não faz jus àquilo que dizem. Para o filho, o lar deveria ser um lugar de abastecimento afetivo. Todavia, o que encontra é um lar extremamente tóxico. Os filhos precisam ser amados, independente de suas condições. Os filhos órfãos de pais vivos, imperceptivelmente, imploram por aceitação em momentos de qualidade, porém, não são ouvidos. Os pais podem provocar ira nos filhos por meio de palavras ásperas ou de agressão. Os pais provocam ira nos filhos não por não conhecer a diferença entre eles. O tempo é a única moeda que se compra amor, carinho e confiança. Esta é a nossa aula sobre paternidade, da nossa matéria de terapia familiar. Tome notas, faça anotações de tudo que nós estudamos aqui nessa matéria. Com um conteúdo riquíssimo, importantíssimo, para a gente melhorar como conselheiro, como mentor, como psicoterapeuta. Bom, espero que você tenha aí aprendido muito, tenha tirado muitos conhecimentos, muita informação sobre o nosso curso. Nessa matéria nós tivemos aí 1 hora de aula aí pesada sobre esse assunto, né? Tivemos 2 aulas aí poderosas sobre paternidade. Obviamente que o assunto é muito mais extenso, é muito mais amplo. Você pode estar adquirindo nosso livro sobre paternidade aí, Códigos da Paternidade em PDF. Aí você pode aí nos procurar para adquirir, ou até mesmo o livro físico sobre Códigos da Paternidade, um livro poderoso, um livro topíssimo, um livro bom, né? Então, tome notas. Eu sugiro que você anote tudo. Eu sugiro que você escreva tudo. Por quê? Porque quando você anota, você tem uma dupla possibilidade ou capacidade de memorização, de entendimento nesse assunto que é tão importante sobre família, e em especial sobre paternidade, porque toda a nossa condição, tudo que nós vivemos, que é positivo, que é negativo, em qualquer área, em quaisquer perspectiva, deve-se ao fato de nós termos sido bons pais ou maus pais, ou devido à nossa criação. Neste sentido, e portanto, né, espero que tenha lhe ajudado a pensar, a ser um bom pai, a ser um bom filho. Diante de um pai, jamais esteja sobre ele. Se teu pai se ajoelhar,
Se teu pai se abaixar, se ajoelhe. Se teu pai se ajoelhar, se deite. Mas jamais esteja acima do seu pai. Jamais seja uma autoridade do seu pai. Jamais seja maior do que ele. Honre sempre que for possível.